sou gerente de produtos da Mecalor, na linha de chillers de mancal magnético, sem óleo. São chillers fabricados pela Smart, que é uma empresa canadense, que foi a empresa que inventou essa tecnologia. Então, antes da apresentação, a gente vai falar aqui de um caso de sucesso, que foi a instalação do Hospital Albert Einstein, desse tipo de chiller. A gente gostaria só de falar um pouco da Climatix, que é uma empresa do grupo Mecalor. A Mecalor é uma empresa nacional, líder no segmento de chillers de processo, máquinas industriais, essa coisa toda. Só que a gente também tem a linha de conforto, chillers normais para conforto, porém, todos os projetistas, instaladores, eles têm o nome Mecalor muito associado à indústria. Então, quando a gente fala de Mecalor, o pessoal fala, Mecalor é ar-condicionado? Então, a Mecalor, há 2 anos mais ou menos, ela decidiu criar a marca Climatix, que é do mesmo grupo, tem a mesma qualidade dos produtos, mas é uma maneira de descolar o nome Mecalor da indústria para ser usado no conforto, né, no ar-condicionado de conforto. Então, a linha de chillers da Smart, ela utiliza compressores Turbocore. O compressor Turbocore é um compressor que foi criado pela Danfoss e é de alta eficiência, a gente vai falar mais durante a apresentação. Na apresentação de hoje, a gente vai estar falando da instalação que foi feita no Hospital Albert Einstein. O Hospital Albert Einstein, eu não sei se todo mundo conhece, é um dos maiores hospitais da América Latina, fica em São Paulo. Como referência de tamanho, espaço físico, mais de 6.500 metros quadrados, quase 500 leitos, 28 salas cirúrgicas, 100 consultórios médicos, 41 apartamentos, mais de 500 vagas. Ele é referência médica, em qualidade, e esse hospital ele atende a classe A, em geral. Então, todos os equipamentos, a qualidade do acabamento, a qualidade do serviço, ela tem que atender esses parâmetros. E um dos problemas que eles estavam enfrentando lá era com o ruído da máquina antiga, além da baixa eficiência e consumo de água. Eles tinham um consumo excessivo de água, não só pela questão de custo disso, mas é uma água que é potável, que eles estavam usando lá, é desperdício de água potável. Então, eles estão tentando se adequar às normas ESG e a coisa toda, então eles estavam precisando de uma solução para economizar energia, economizar o consumo de água, além de reduzir o consumo energético. Então, eles promoveram uma obra de modernização do prédio como um todo, ali no Morumbi, em São Paulo, considerado um dos maiores que já foi feito no país, porque, além de tudo, essa modificação toda foi feita com todos aqueles quase 500 leitos ocupados. Então, questão de barulho, não pode perder não podia perder o condicionamento do ar, a coisa toda. Então, um dos desafios foi esse, foi fazer o projeto com a obra funcionando. Então, como eu disse, o projeto ele é relacionado com o compromisso do Einstein em tentar se adequar às normas ESG, pensando em ambiente, questões sociais e governança do hospital. Deixa eu só... Aqui. Bom, o desafio principal era, como eu disse, era fazer toda essa obra, remover torre de água gelada, que a gente mudou da máquina de condensação à água para condensação à água. Então, o desafio principal era, num prédio de 16 andares, você tem que desmontar tudo isso, subir com os chillers e não perder o condicionamento. Então, o desafio era dar suporte a toda essa operação. A gente ficou com o time da Climatix trabalhando 24/7, enquanto estava toda a parte hidráulica, içamento, toda a coisa subindo. Os equipamentos, bom, o desafio, trocar esses equipamentos estavam muito desgastados, aproximadamente 30 anos que eles estavam lá, eficiência baixíssima, barulho absurdo e desperdício de água em excesso. O desafio era fazer essa conclusão e aquele é o prédio. E a rua é realmente uma viela, tem uma série de montanhas ali, uma viela, tinha que fazer o içamento até o 16º andar, era perto do estádio do São Paulo. Então,
foi o que aconteceu. O objetivo do cliente era a redução do consumo energético. O compressor turbocore, como a gente comentou, ele não tem rolamentos, ele não tem engrenagens, ele não utiliza óleo, e por não ter atrito, não ter perda com aquecimento, com nada disso, o consumo de energia é muito mais baixo comparado a um compressor scroll, e ele é bem mais baixo comparado também mesmo a um compressor parafuso. Então, a redução do consumo energético se deu à instalação desse chiller, que ele tem o compressor, ele tem um consumo de energia mais baixo, e além disso, por ele não ter óleo no sistema, a gente não tem as perdas devido à incrustação de óleo, que a cada 5 anos a gente acaba, dados aí estatísticos, a cada 5 anos o chiller perde pela incrustação de óleo, e após 10 anos ele perde 20% da capacidade de troca térmica. Então, o chiller, mesmo que o chiller convencional, a pessoa faça toda a manutenção, faça a troca de óleo, tudo que tiver que fazer, a incrustação faz que o chiller convencional, o óleo, perca eficiência. Então, nesse caso, eles também estão pensando no futuro, porque como esse chiller não vai ter nenhum problema de incrustação, a mesma eficiência, a mesma capacidade de troca térmica que ele tem hoje, ele vai ter daqui 20, 30 anos. Redução de ruído, aqui de novo, por não ter as partes mecânicas, não ter atrito, não ter nada disso, o ruído dele é muito mais baixo. É claro que tem ali o deslocamento do refrigerante, faz um pouco de barulho, mas é muito menos do que um compressor de qualquer tecnologia funcionando, parece um trator ali. Isso é um problema, era um problema porque esses chillers estavam perto da área de cirurgia do hospital, então o pessoal estava se recuperando, estava convalescente ali, e o barulho do chiller, ligando e desligando o compressor, realmente era um incômodo. E com a solução do chiller da Climatix, resolveu parte do problema aí, que pelo menos do barulho, resolveu. A redução, na verdade, acabou com o desperdício de água, porque a gente instalou a máquina. Todo mundo sabe, a eficiência energética da máquina a água é um pouquinho melhor, só que tem as perdas, né? Então, no caso, acabamos com o desperdício de água. Da mesma maneira, ao acabar com o desperdício de água e economizar energia, também caminha em direção às normas ESG. Bom, aqui a gente tem a solução que foi vendida, foi instalada. Então, ali no canto a gente tem a foto das máquinas enquanto estavam na fábrica para serem enviadas. Então, a gente tem aqui os condensadores em V. Esse chiller ele usa ventiladores da EBM, ventiladores EC da EBM. Aqui acredito que não dê para ver o compressor, mas o compressor ele é bem compacto. A gente estava com um compressor ali no nosso stand, o pessoal acabou levando hoje. Mas um compressor de 100, o que a gente tinha ali, para quem viu, era um compressor de 100 toneladas, sem TR de refrigeração, e ele deve pesar uns 150, 180 quilos, é bem leve comparado aos outros. Então a solução para esse pedaço aí do hospital, para essa área do hospital, foram 3 chillers de 475 TR cada um, com condensação a ar. A temperatura de saída era 7 graus. O compressor turbocore, ele consegue dar uma precisão de 0,1 graus Celsius. Apesar da gente estar falando aqui do caso de hospital, mas no industrial a gente vende para muitas empresas grandes de bebida, para muitas empresas grandes de cosméticos, coisa toda, porque essa precisão de 0,1 graus, ela é muito relevante em vários processos, né? Bom, e aí esse chiller estava sendo responsável pelo conforto térmico da oncologia e hematologia do Hospital Albert Einstein. Bom, é importante salientar essa parte aqui, um parênteses aqui na apresentação. A Mecalor, ela inaugurou a nova fábrica, a expansão da fábrica há uns 3 anos mais ou menos. E há 3 meses a gente inaugurou o Mecalabs, que é um calorímetro que a gente fez, que nada mais é do que uma câmara climática dentro da nossa fábrica, que a gente consegue colocar o chiller lá dentro e testar o chiller em condições reais. Nesse caso aqui,
inclusive esse foi o maior chiller que a gente testou. A gente colocou as máquinas de 475 TR fechados nessa, vamos chamar de câmara climática, e a gente conseguiu simular as condições ambientes para ver se nas temperaturas mais altas ou nas mais baixas o chiller ia realmente performar com o COP desejado de projeto, com a eficiência de projeto e a capacidade de refrigeração. E realmente a gente conseguiu testar que em todas as faixas de trabalho, tanto de temperatura quanto de rotação do compressor, a gente conseguiu garantir que o chiller estava fazendo o que foi prometido. Isso, uma vez que o Mecha Labs ele fica dentro da nossa fábrica, a gente consegue testar todas as máquinas e garantir tanto a eficiência quanto a performance prometida. Uma das características do nosso laboratório é que a gente consegue gerar carga térmica, mas a gente reutiliza a própria carga térmica gerada pelos condensadores. A gente coloca uma máquina com condensação a ar numa sala fechada, então a gente reutiliza o calor dos condensadores para gerar carga térmica e simular a temperatura ambiente. Então, recentemente a gente testou, a gente está em testes finais de umas máquinas para um data center que vai ser instalado no Rio de Janeiro. A temperatura ambiente de projeto é 44 graus. Então a gente está com as máquinas dentro do Mecha Labs, e o próprio condensador ele gera esse calor e a gente consegue simular os 44 graus. Lógico que existe bateria para compensar se faltar. Então as máquinas do Einstein também foram testadas lá. Então esse é o único laboratório no parte sul global do hemisfério sul, para eu voltar a falar. Então é uma tecnologia de ponta que grandes concorrentes não têm e a Mecalor tem. Bom, aqui é o resultado. Estamos aqui no 16º andar do Hospital Albert Einstein. Aqui é o primeiro chiller de 475 TR, aqui o segundo, aqui o terceiro. Aqui ao fundo a gente tem o estádio de São Paulo. Não posso fazer piada, eu tenho a piada que o pessoal conta, mas melhor não contar, porque dia de jogo vem muito ar fresco ali, o chiller desama por baixo, tá? Perde de crente, mas não perde a piada. Então, vamos lá. Aqui mais um pouco do resultado. Então aqui são números, né? As principais vantagens que o cliente ele tem os medidores de energia lá, então ele notou que, primeiro, é importante salientar que a corrente de partida do compressor turbocore ela é sempre 2 amperes. A gente sabe que os compressores convencionais sem soft start eles vão ter 7 vezes a nominal de partida, então a gente está falando de pelo menos 2.000 amperes no compressor sem soft starter. Um compressor com soft start, ele vai ter 3 vezes e meia nominal, eu estou falando de quase 1.000 amperes também. E o turbocore, ele só tem 2 amperes, só precisa de 2 amperes na partida, porque ele não tem que vencer uma inércia. A única energia que ele precisa é a energia para todo o sistema eletrônico gerar a energia para flutuar o mancal ali, magnético do compressor. Então, economia de 30% até o momento é o que ele conseguiu averiguar. Otimização do espaço, porque já não tem mais a necessidade de usar o espaço da torre de água gelada. Ausência de vibração, claro, o compressor, ausência de vibração, mas os ventiladores viram um pouco, mas é muito menos do que tinha antigamente com as máquinas antigas. Nesse caso, eles, por não ter a corrente de partida de, vamos falar, 2.000 amperes aí para o compressor e ser só 2 amperes, o dimensionamento do gerador de energia, o dimensionamento de cabeamento, paramento, chaves e tudo mais, o pessoal fez o cálculo bem fino ali hoje, bem fino do cálculo, então eles conseguiram economizar no tamanho dos transformadores. De novo, economia com a seção dos cabos de potência e os geradores. Bom, aqui o resultado da eficiência, eu estava esperando uma outra tela aqui, eu não sei se o Léo colocou. Aqui o resultado da eficiência, a letrinha ficou bem pequena, mas a gente está falando que aqui a gente está falando da capacidade da máquina,
Então aqui o load está em percentual, 100% até 10%. Tem uma série de variáveis, mas a gente pegou aqui o COP. Então a 100% a gente tem o COP e a temperatura. Então a temperatura de seda de água, a gente sempre esteve com ela a 7 graus. A máquina a 100% está dando um COP, eu não consigo ler o número aqui, mas se eu não me engano é 5 e pouquinho de COP com a máquina 100%, e com a máquina a 10%, que é a mínima rotação que ela consegue dar, 8,7 de COP. Com a máquina a 20%, 8,4, a 30, 8 e alguma coisa, a 40, 7 alguma coisa, e por aí vai. Então a eficiência realmente bem alta, comparado ao que o pessoal tinha. Aqui, chega. Então aqui, só para explicar um pouco o compressor. A gente falou do caso de sucesso, que foi a instalação, mas é importante explicar o que gerou, né, toda essa economia, que é o compressor turbocorda Danfoss. Então, primeiramente, ele não utiliza óleo. Então, por não utilizar óleo, a gente não vai ter o custo da manutenção com a troca do óleo, é um óleo caro comparado com o seu parafuso. Ele não precisa fazer overhaul, não precisa trocar engrenagem, rolamento, polia, nada. Em São Paulo, a gente tem de cabeça aí, pode ser mais, pode ser menos, mas que o overhaul vai custar pelo menos R$100 mil por compressor, a cada 3 anos aí ou menos. Então esse é um custo que não vai ter. Não estou nem falando ainda do custo de energia. E de repente chega a ter mais de um compressor. A gente conversou com o cliente agora, falou que aqui na região é mais de R$200 mil o overhaul de um compressor. Alta eficiência, por quê? Por não ter contato mecânico nenhum, não ter o atrito do óleo, não ter nada. Baixa manutenção requerida. De novo, a única manutenção requerida, como ele é um sistema que ele tem o bancal do compressor, ele é magnético, ele flutua. Então, em caso de falha de energia, a gente tem que ter uma segurança para garantir que não haja um choque mecânico, que ele não caia literalmente. Então existe um banco de capacitores que fica aqui atrás. O banco de capacitores são capacitores eletrolíticos, para não precisar explicar tecnicamente, o capacitor é um dispositivo que ele armazena energia. Então no final ele é como se fosse uma bateria. Então ele armazena energia e caso a placa eletrônica do compressor detecte que acabou a energia, ele vai descarregar o capacitor para todo o sistema aqui de eletrônica, e aí ele consegue fazer esse motor pousar suavemente e não ter nenhum tipo de acidente. Porém, por a vida útil teórica do capacitor eletrolítico são 10 anos. Então, a cada 10 anos é necessário trocar esse banco de capacitores. Não quer dizer que vai dar problema, mas é obrigatório trocar, porque é a vida útil do equipamento. Além disso, aqui está em corte, mas nessa regiãozinha aqui, ele tem um ventilador, uma ventoinha, que parece aquela ventoinha de computador, que também a cada 2 anos tem que ser trocada, mas é um custo muito, muito baixo. Então, isso é a manutenção requerida dele preventiva. O consumo de energia 50% menor comparado, aqui no caso estamos falando de compressor de scroll sem inverter, comparado com o scroll sem inverter, sem medo, ele economiza mais 50% de energia. Quando a gente muda para uma tecnologia parafuso com inverter, estamos falando de 25%, 30% de economia em relação a isso. Custo reduzido com manutenção, não utiliza óleo e não possui contato mecânico entre as partes, não precisa overhaul, a gente já meio que atravessou essa parte. O pessoal acabou tirando um dos slides aqui. Bom, aqui é o seguinte, aqui esse pedaço aqui do compressor é realmente o compressor. Todo o resto aqui são placas eletrônicas que vão fazer com que o mancal magnético flutue e que ele não flutue torto nem de para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Então aqui existem 2 impellers, são 2 peças que vão garantir que o gás vem aqui da sucção e sai aqui para a descarga. Existe o chiller da Mecalor, ele tem um controlador do chiller com display touchscreen. Então o controlador do chiller, ele mede a temperatura da água, que deveria ser 7 graus no caso do Albert Einstein, e se a temperatura começa a subir, ele vai fazer com que o compressor rode mais rápido
e se a temperatura começa a descer, ele começa a fazer o compressor rodar mais devagar, claro, buscando aí o set point da água, mas tem toda a proteção e tudo mais. Então, toda essa parte aqui é um conjunto de ímãs ali, sensores, motores eletromagnéticos, a coisa toda. Aqui no topo a gente tem o sort starter e o inversor de frequência. O sort starter é a peça que vai garantir que o compressor ele parta sempre com 2 amperes, 0 até 2 amperes no máximo. E o inversor de frequência vai garantir que o compressor module de 10 até 100% da sua capacidade. Então, o menor chiller que a gente tem disponível é de 70 TR. Então, nesse caso aqui, o inversor de frequência vai garantir que a máquina consiga variar de 7 até 70 TRs. E aqui nesse canto, logo na entrada da sucção, existe um dispositivo que se chama IGV, que ele é como se fossem umas aletas, e elas abrem e fecham. Então, conforme os 10% que faltaram, de 0 a 10%, ele vai modular através da modulação desse IGV aqui. Então, ao final, o chiller consegue variar de 0 a 100% da sua capacidade. Óbvio que, no caso do 0 a 10% aqui, nesse momento, abaixo de 10%, a eficiência ela não vai ser melhor do que a 10%. Ela vai ser igual, um pouquinho maior, mas de 10 até 100% ele vai fazer a variação. Esse tipo de tecnologia, ao contrário dos outros compressores, como o scroll inverter, o parafuso inverter, a melhor eficiência dele vai ser nas baixas rotações. Então, quanto mais baixa for a rotação do compressor, melhor o número de quilowatts por DR que ele precisa para entregar a capacidade de refrigeração necessária. Vamos lá? Então, a conclusão, né? O projeto do chiller da Smart permitiu que os chillers fossem trazidos de uma grande desmontagem, processo local. O novo chiller também é muito mais silencioso, economizando o consumo de água, consumo de energia, produz menos vibração, menos ruído, possui eficiência energética muito melhor, e a redução de custos que o cliente, não só de custos, mas de água e ruído que o cliente estava buscando, foi alcançada. É isso, aqui é o meu Pix, quem quiser. Então, acabou. Obrigado.